Bolsonaro! A joia, já devolveu, Bolsonaro? Xandão! A hora tá chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia, já? Já devolveu a joia lá? A joia é do Brasil, viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não, vir pra minha cidade? É uma vergonha Bolsonaro aqui de anos, viu? É uma vergonha! Fala, seus mal diagramados! Poucas coisas me tiram mais do sério que uma semana com feriado na quarta-feira, principalmente quando é o Dia do Trabalhador. Essa interrupção no meio da semana deveria ser extinta e empurrada para a sexta em todos os feriados, porque não há tempo hábil para tomar uns little business de leve e se recuperar para mais 2 dias de trampo. É um escárnio total com a cara da população que nem sequer pode pensar em usar a data para farofar em Mongaguá ou ser enganado por algum anúncio de casa no interior do Airbnb. Lula, reveja essa situação. Não foi para isso que eu fiz o L, mas eu fiz o L para outras atitudes prioritárias, como o governo federal estar preparado para auxiliar estados em tragédias, o que o Jair fazia muito a contragosto, já que isso forçava o mito a sobrevoar áreas inundadas com cara de tristinho, quando ele queria, na verdade, estar em cima de um jet ski em alguma cidade ensolarada do litoral. Lula foi a Santa Maria encontrar Eduardo Leite para debater a situação das enchentes que afetam principalmente o Vale do Taquari. O governador gaúcho, porém, não pôde apenas ser grato pelo governo fazer a sua obrigação, não. Sempre biscoiteiro Dudu Milk foi ao Twitter implorar por ajuda do governo federal num post que insinuava de leve que o presidente ainda não tinha se comprometido com a causa. Pegou mal porque logo no post seguinte ele anuncia auxílio federal. Ficou feio. Poderia apenas ser agradecido, mas ele não poderia dar o braço a torcer de que tem sido tratado sim melhor na atual gestão do que na anterior, que ele inclusive apoiou nas eleições de 2018. E nesta semana tivemos ainda Ricardo Salles enfia a cabeça no rabo do mito. Igrejas viram espaços de shows caóticos. Bruce Dickinson vira cidadão curitibano. E motorista que atropelou Kaique Brito se torna a pessoa mais insuportável do Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Bolsonaro mantém seu giro pelo Brasil, que em 2024 já passou por mais cidades que a turnê Voodoo Lounge dos Rolling Stones na época. Desempregado, Jair não para em casa. É cada dia numa cidade diferente, com o intuito de fazer vários nadas, comer, beber e dormir de graça, além de receber tapinha nas costas de aspones de prefeitura e pré-candidatos à vereança, que vão usar a fotinho com o mito para ganhar votos dos maiores otários de suas regiões. No último fim de semana, ele foi para Aracaju, Maceió e Ribeirão Preto. Em Aracaju, recebeu o carinho da torcida sergipana, realizando carreata mais esvaziada que show do Lobão em motoclube. Também por lá, aproveitou para experimentar piada ruim sobre a morte de Marielle e comprovar que sua plateia está sim, sempre pronta para aplaudir as maiores atrocidades ditas pelo mito. E claro que nesses eventos feitos a maior parte do tempo em cima de uma Amarok lotada de gente, não poderia faltar também muito encoxado. Um gordinho anônimo aproveitou a proximidade com seu ídolo para uma broderagem light em Maceió. E Ricardo Salles viajou com a cara colada nas costas do Jair, baforando de perto o polengo exalado pelo ex-presidente, que leva mau jeito de ter preconceito com o hábito de lavar a bunda de forma adequada, porque só limpa o salão quem espera a visita, não é não? Pessoal, liga fora do vinho, por favor. Não parem, porque o filme precisa dar, tá bom? Hoje nós temos 38 ministros quebrando a cara, porque imagina, irmã de Marielle tem que ser ministro, vai. Eu não vou que mandei matar ninguém, não. Depois de alguns meses, o Rio Grande do Sul volta a enfrentar chuvas torrenciais que inundaram principalmente cidades dos vales do Taquari e do Caí. A situação expôs como Eduardo Leite tem sido um governador omisso e despreparado para lidar com situações emergenciais. E isso todo mundo já havia notado da vez em que o estado enfrentava uma calamidade e o governador curtia agarradinho com o marido um show da Ivete Sangalo no estádio do Palmeiras. Mas dessa vez ele
nem deve arriscar uma passadinha em Copacabana para ver a Madonna, o que com certeza deve estar deixando o cara mais transtornado do que lidar com uma dezena de cidades inundadas. Mas mesmo sem ir ao Rio, ele já se queimou e mostrou como é péssimo gestor. A começar pela verba reservada para a Defesa Civil do Estado. Dudu estipulou o ridículo orçamento de R$50 mil para 497 municípios, sem conto para cada, não dá nem para pagar uma cesta básica para o desabrigado. Pior ainda foi a coletiva concedida por Leite em 1º de maio. O governador veio a público implorar para moradores de cidades isoladas evacuarem suas casas. Certo, evacua e vai para onde? Se refugia em cima de uma antena de celular? E se a atuação de Eduardo é atrapalhada, pior ainda são as prioridades de outros políticos gaúchos. Enquanto o estado estava embaixo d'água, Heinz tuitava sobre o período em que trabalhou em um restaurante da família. Mourão só foi prestar solidariedade no dia 30. Antes, estava mais interessado em defender o mandato de Marcel Van Hatten, que inclusive estava todo sorridente no Fórum da Liberdade nesta semana. Já Bibo Nunes não deu muita atenção à situação, já que para ele era mais urgente defender o Elon Musk e criticar o Hamas. Interesse pelo Rio Grande do Sul, essa corja só tem quando precisa de voto. Fora desse período, é só lacração e fake news nas redes sociais o dia inteiro. As imagens que você está vendo é o início da minha vida laboral. Quando o seu Darcy e a dona Teresa, meus pais, me ensinaram a trabalhar entre 6 e 7 anos de idade. Atrás do balcão, no barzinho que o seu Darcy e a dona Teresa tinham em Candelária, minha terra natal. Valeu, tia, tamo junto. Os municípios que seguem o curso do Rio Taquari, a gente pede às pessoas nessa noite que saiam das suas casas e busquem local seguro, porque infelizmente a gente vai ter na madrugada, porque está chovendo ainda, está tendo contribuição na bacia do Taquari, uma elevação do rio que vai superar o que a gente observou no ano passado. Infelizmente a notícia, a gente buscou fazer todo o trabalho possível para evitar rompimento, mas volume d'água, né, não conseguimos ter o acesso nem com os helicópteros para levar técnicos. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o menino da defesa aqui, ele está me contando que tem 8 helicópteros à disposição para o Rio Grande do Sul, que está com problema, sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. Falando em prioridades políticas, existem mandatos que só servem para 3 coisas: propor datas comemorativas, rebatizar logradores e oferecer honrarias questionáveis. Sempre foi assim. Mas com a vagabundagem convicta de parlamentares bolsonaristas, a quantidade desse tipo de político aumentou. Éder Borges do PL e Noriceto do PP propuseram transformar Paul Bruce Dickinson em cidadão honorário de Curitiba e tiveram o pedido aprovado pela Câmara local. O motivo? Os vereadores alegam que o vocalista do Iron Maiden tem uma forte ligação com a capital paranaense, porque a cervejaria Bode Brown é produtora oficial da bebida que leva o nome da banda britânica. Que motivo. E trabalhar em políticas importantes para Curitiba está no sangue de Éder Borges, que, como não poderia deixar de ser, é um músico fracassado e cafona, como vocês podem conferir por meio desse som que incomodará mais seus tímpanos que uma otite. É duro mesmo, viu? O vereador, sempre atento às demandas populares, pretende também criar o Dia do Rock e transformar Curitiba na capital do rock no Brasil. Até o fim do mandato, ele ainda vai sugerir transformar a capa do Powerslave como bandeira da cidade, e a música Run to the Hills pode virar o hino oficial curitibano. Run for your life! Conferem ao senhor Paul Bruce Dickinson o título de cidadão honorário de Curitiba. A gente até nem quer parecer monotemático e criticar igrejas evangélicas semana sim e a outra também. Mas os crentes não se ajudam e fazem de tudo para aparecer no Piores Vídeos em todos os sábados desde 2019. Sendo assim, precisamos cumprir o nosso dever de criadores de conteúdo e expô-los ao ridículo, já que eles se esforçam tanto para isso. E juro que o lance tem ficado tão patético que eu até já sinto saudades da minha tia que frequentava a Universal e nos anos 90 reclamava sem muita convicção de música do mundo, mas sabia cantar
todos os sucessos da atualidade enquanto assistia Sabadão Sertanejo. Mas agora não, evangélico é performático, usa calça coladinha, faz jogral e pior, filma tudo em busca de clique e aprovação na internet. Cenas do interior de uma igreja atual se parecem mais com uma mistura de passa ou repassa, fantasia com a Débora Rodrigues e Jaqueline Petkovic e o auge do programa do Ratinho, quando ele passava semanas acompanhando o caso do homem grávido. Numa igreja que viralizou recentemente, os jovens falam o que não querem num varão e numa varoa, e terminam dizendo que rejeitam fofoqueiros, o que é impossível. Ser fofoqueiro é parte vital de ser crente. Quem foi igrejeiro sabe que eu não tô mentindo. Já em outra, o pastor dá um Hadouken no fiel, enquanto outra tia desmaia, um mano roda como se tivesse numa gira e de fundo ainda tem uma banda que parece cover fracassado do Angra com um vocalista berrando feito um bicho no cio. Eu juro que eu já fui em rave que tava todo mundo drogado e o ambiente estava bem mais tranquilo que esse culto do Satanás. Das evangélicas. É impressionante. Tem muita gente orgulhosa do anúncio de Eloy Casagrande como novo baterista do Slipknot. Não nego que eu fiquei contente em ver quão longe o músico chegou. Mas o que me satisfaz como brasileiro é o estrago que doidinhos de bairro têm feito na terra do tio Sam, como aquele Mickey Barreto, que se apropriou de um hotel de Nova York e jura ser a reencarnação de Cristóvão Colombo, e o indecifrável Jorge Santos. O parlamentar republicano caçado, é totalmente truqueiro e um personagem que se reinventa de acordo com as necessidades do momento. Já foi gay, hétero, herdeiro, pobre, americano, drag queen em Niterói, mas esse último personagem Jorge negou por muito tempo. Agora não, sem a mamata do Estado e precisando de grana para responder os processos que virão, resolveu assumir novamente a identidade de Kitara Havati para gravar vídeos remunerados na plataforma Cameo. It's your favorite, Kitara. After 18 years in the closet, George Santos pulled me back out. Whatever. Anyway, I hear you're a bunch of little freaks out there and you love to dance all night long like it's nobody's business. I have an advice for you. How about put some wigs on, get some boas, and go have real fun. All the love. I hope y'all enjoy it. Ironicamente, nos últimos dias enquanto deputado, Jorge Santos recebeu a comitiva de parlamentares brasileiros que sempre viajam aos Estados Unidos em novembro para aproveitar o quê? A Black Friday, enquanto finge que vão realizar denúncias no Capitólio. Naquele momento, Kitara e os brasileiros debateram temas como liberdade e, claro, a família tradicional e os valores cristãos e conservadores da direita pelo mundo todo. O que todos sabemos ser uma bobagem hipócrita. Mas é melhor ainda quando Kitara se monta e escancara que esse papo é apenas retórica furada para se vender como perfeitinho num mundo de inúmeras contradições. Imagina quando Jair descobrir que o 03 foi entregar pendrive para uma drag queen em Washington, hein? Fala, Matias! Fala, papai. Eu não passei no teste para baterista do Slipknot. Você queria entrar no Slipknot? Mas por quê? Eu quero sair de casa. Você quer sair de casa? Mas por quê? Você me atrapalha nos meus esquemas. Ah, eu não transo. Você também não transa. Mas eu quero. Ah, você quer transar? Mas transar como se você é castrado? Conheço uma veterinária muito boa em fazer a reversão. Ah, você ouviu falar que tem uma reversão disso aí. Você quer ir embora? Tá bom, a porta está aberta. Depois não vem pedir arrego, tá? Horas. Não seja tão dramático. Os bolsonaristas se unem à esquerda no Brasil em pouquíssimas pautas, mas às vezes acontece. É quando notamos que ainda sobra certa dignidade e fibra moral, mesmo para os patriotários acostumados a estarem equivocados na maior parte do tempo. Foi assim no caso do Playboy da Porsche. Só uma clara comprovação de que a justiça e a polícia agem de formas distintas dependendo da
sua cor e CEP para que a direita acordasse para a vida e percebesse que essas instituições são instrumentos de proteção da burguesia nacional. O mesmo tem valido para a defesa apaixonada que Rodrigo Pacheco faz da implantação da PEC do quinquênio, que aumenta a cada 5 anos os salários de juízes e promotores em 5%. Na visão do presidente do Senado, a medida é justa, pois se continuar como estão, essas carreiras ficarão deterioradas e deixarão de ser atrativas. É de um cinismo absurdo. Esses servidores já recebem o teto do funcionalismo, têm infinitos penduricalhos e privilégios, e as carreiras não são atrativas. Não é atrativo pilotar uma CG com um isopor quente nas costas 12 horas por dia. Eu trocaria o meu rabo por uma vaga dessa no judiciário sem titubear. Pior que vindo do Pacheco, que está queimado tanto com os Minions como com a esquerda, pode ser que ele esteja advogando em causa própria. Já que nunca mais se elegerá senador na vida e as chances de ser governador em Minas não existem, quem sabe ele não se beneficia com uma indicação ao STJ. Agora, se o quinquênio não passar e ele achar a remuneração de desembargador ruim, pode empreender aqui fora também. Mas isso político liberal nenhum se arrisca a fazer. Sempre a velha máxima: socialismo para mim e neoliberalismo no lombo do povo. Na verdade, a razão de ser não é o tempo de serviço, a razão de ser é o tempo de dedicação exclusivíssima e de vedações constitucionais que a magistratura tem. Então, essa combinação legislativa que nós fazemos, sob pena, de fato, de nós deteriorarmos essas carreiras a ponto de elas não serem atrativas. Ou seja, aqueles alunos de faculdade que querem ser juízes, querem ser promotores, deixam de querer, aqueles que estão na carreira não querem mais continuar porque outras carreiras são atrativas. Essa indignação coletiva que une todos os brasileiros ultrapassou as barreiras da política e chegou ao futebol. Se depender da torcida do Vasco da Gama e do presidente do Cuiabá, a vagabundagem muito bem remunerada está com os dias contados no Brasil. Torcedores cruz-maltinos se reuniram para cobrar comprometimento do time após derrota vexatória por 4-0 contra o Criciúma. E os caras estão certos. Uma cambada de atleta levando uma nota todo mês, jogando com menos vontade que eu tenho ir podcast e mais preocupados em zerar o catálogo da Fatal Models em cada cidade que passa, né? Eu só imaginei o Payet com toda aquela elegância, vendo um time tomando esporro educado da torcida sem entender direito como as coisas funcionam na América do Sul. Nesse dia, o francês deve ter enfrentado o maior choque cultural da vida dele desde que chegou ao Brasil. Cristiano Dreschen, já o presidente do Cuiabá, também reclamou da falta de profissionalismo dos jogadores que querem transformar o clube em spa. E até expôs a situação do Daverson, o Davinho, sim, que tem feito o corpo mole para sair. Certíssimo, mas do jeito que o jogador brasileiro é vagal, a cobrança pode surtir resultado oposto. Os caras se unirem contra a diretoria e derrubarem o time só de sacanagem, né? Depois, o tal de John Tex do Botafogo acusa certos lances de serem manipulados por conta de corpo mole de jogador. Pode até ter esquema de aposta no meio, tá? Mas inteligência artificial nenhuma vai levar em conta a malandragem de quem tá no futebol, apenas para embuchar todas as loiras que moram num raio de 5 km da cobertura dele. Vocês lembram da frase do Vampeta, né? Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Pessoa que acorda 5 horas da manhã, pega um ônibus pra ficar no sol lá no CT do Cuiabá, lá cortando grama, esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui. Os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Pra mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido pro mundo inteiro. Então assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que tá com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, tá satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. O campo que o Cuiabá tem é perfeito. Nós estamos construindo um CT aqui perto aqui que vai ser um dos melhores do Brasil. Então assim, motivação? Não. Eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir pra ir embora, criar vergonha na cara e pedir pra ir embora. Não tá satisfeito? Vocês não vão ter visibilidade, todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui, porque no top 3 você não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma forma, quando te levanta, a gente derruba, irmão. Cara, é 20 se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio pra 100, é 100 mil. Qualquer jogo no Maracanã, cara, o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% da mata, sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se você não tiver aqui? É
muito raro a vítima ter culpa. Tão raro que quando Kaique Brito foi atropelado, inicialmente ninguém cogitou que ele fosse o responsável pelo próprio acidente e o motorista foi crucificado. A perícia provou o contrário. Jones respeitava o limite de velocidade da via e não omitiu socorro. Agiu da forma correta em uma situação como essa. Kaique, depois de umas doses com Bruno de Luca, atravessou fora da faixa e quase foi de Olavo naquela noite, vocês lembram? O problema desse acidente é que ele gerou uma nova subcelebridade, o motorista que atropelou Kaique Brito. E ele consegue ser tão irritante quanto a esposa chifruda do ex-BBB Lucas Buda. Com aquele semblante de coitado estilo Gabriel Jesus, o cidadão está, desde o ano passado, implorando pela atenção do ator e até mesmo veio a público nesta semana pedir desculpas a Kaique pelo acidente, sendo que ele tem zero culpa sobre o que aconteceu. Mas além de chato, esse Jones pode ainda estar sendo oportunista. Eu não duvido nada que essa ânsia por aparecer a todo custo em cima do acidente não seja também uma pré-campanha eleitoral para vereador no Rio de Janeiro. Podem aguardar. Em outubro, o cara vai estar em campanha pelo Avante ou pelo Solidariedade com o nome de urna motorista que atropelou Kaique Brito e o lema atropelando a corrupção, capaz de se eleger. Se tivesse atropelado um famoso, então, podia virar até sucessor do Cláudio Castro. Sorte do carioca que foi só o Kaique Brito. O azar. Vai saber se o que virá depois do Cláudio Castro não é até pior que esse rei da coitadolândia. Fala gente, tudo bem? Tô vindo aqui para poder falar sobre um vídeo do Kaique Brito que eu acabei de ver, tava vendo até agora há pouco e esperei um pouquinho para poder vir aqui falar com vocês, porque esse vídeo mexeu muito comigo, sabe? Me deixou muito triste, mesmo sabendo que eu não tive culpa do que aconteceu, mas mexeu muito comigo, ele mostrando umas cicatrizes enormes no braço, uma quantidade de ponto, tá com 2 parafusos enormes na coluna, sabe? Então isso me deixa muito triste, mesmo eu não tendo culpa, mas mexeu muito comigo. E eu quero aqui, te pedir, Kaique, perdão publicamente, cara, por ter causado isso em você, mesmo sem querer, sem intenção, né, sem ter culpa, mas causei, sabe? Então assim, eu quero te pedir perdão publicamente aqui, sabe? Acho que eu preciso disso para poder falar isso pra você, tá? Então esse vídeo mexeu muito com a minha mente, com o meu psicológico, e saber que você alterou o curso da vida de alguém, sabe? Então assim, quero aqui te pedindo um perdão publicamente, cara, que desejo que você recupere, volte à sua plena forma de qual você tinha, sabe? Que nada disso impeça de você ser a pessoa maravilhosa que você sempre foi pra tua família, pros teus amigos, do teu trabalho, tá bom? Então assim, que Papai do Céu te abençoe muitíssimo, cara, em todas as suas áreas da tua vida, tá? E mais uma vez, cara, quero aqui te pedir perdão, cara. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, entre aqui no primeiro comentário e nos ajude, nos apoie. Tem o Apoia-se, tem o Seja Membro, tem nossa conta corrente, Pix, Paypal e tudo mais. Também se inscreva nas nossas outras plataformas, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses aí que fica fazendo corpo mole, que nem eu faço no meu trampo, eu só tenho uma coisa pra te dizer, irmão, não passarão.